Você já se sentiu preso em um ciclo de decisões que parecem sabotar seu próprio sucesso? Como se, por mais que você se esforce, algo fundamental estivesse faltando. Um segredo que os verdadeiramente bem-sucedidos guardam as 7 chaves. E se eu te dissesse que esse segredo não é sobre sorte, nem sobre talento inato, mas sobre uma lei universal, milenar, que pode ser a diferença entre construir um império duradouro ou ver tudo desmoronar? A verdade é que a maioria das pessoas está cometendo um erro crucial, um erro que custou impérios e fortunas e que provavelmente está custando a você também. Fique comigo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos não é apenas uma teoria, é um mapa prático para desvendar o código que governa a prosperidade e o domínio da sua própria realidade. Prepare-se para ver o mundo de uma forma que poucos ousam enxergar. Neste vídeo, nós vamos mergulhar nas profundezas de uma sabedoria que foi a base do poder de Salomão, o homem mais rico e sábio que já existiu, e que, surpreendentemente, foi ignorada por figuras como Napoleão Bonaparte, levando-o à ruína. Você vai aprender a identificar o erro fatal que a maioria comete ao tomar decisões e como evitá-lo para sempre. Vou te mostrar como aplicar um princípio que te dará uma vantagem injusta em qualquer área da sua vida, seja nas finanças, nos relacionamentos ou na sua carreira. Se você ficar até o final, terá em suas mãos a chave para cultivar uma mente estratégica, capaz de antecipar problemas e criar oportunidades onde outros só veem obstáculos. Mas se você sair agora, continuará refém da impulsividade, da pressa e daquela sensação incômoda de que está sempre um passo atrás, perdendo a chance de construir o legado que você realmente merece. A escolha é sua. Continuar no escuro ou acender a luz da sabedoria que transforma. Porque, em um mundo com tanto acesso à informação, a maioria das pessoas ainda luta para alcançar seus objetivos. A resposta não está na falta de esforço ou de inteligência. O problema é muito mais profundo e está oculto na forma como tomamos decisões. Nós fomos condicionados a valorizar a ação rápida, a resposta imediata, a impulsividade como sinal de proatividade. A sociedade moderna nos empurra para a cultura do agora, do faça já, do não perca tempo. Mas essa mentalidade, embora pareça eficiente, é uma armadilha mortal para a verdadeira prosperidade. Pense em quantas vezes você agiu por impulso, movido pela emoção do momento, pela pressão de uma situação ou pela ilusão de que precisava fazer algo. Quantas dessas decisões realmente trouxeram os resultados que você esperava? Na maioria das vezes, a pressa nos cega para os riscos escondidos, para as consequências não intencionais, para as oportunidades que só se revelam com a calma e a reflexão. O problema oculto é a nossa tendência inata de agir antes de pensar, de reagir antes de planejar, de confundir movimento com progresso. É a falta de uma sabedoria prévia, de um discernimento que nos permita ver além do óbvio, antecipar o futuro e moldar a realidade a nosso favor. Essa é a raiz da falha de muitos, e é exatamente o que Salomão, há milênios, já havia decifrado. Ele sabia que a impulsividade é o inimigo número 1 do sucesso duradouro e que a verdadeira maestria reside na capacidade de cultivar a sabedoria antes de qualquer movimento. É um paradoxo. Para ser rápido, você precisa ser lento no planejamento. Para ser eficaz, você precisa ser paciente na análise. E para dominar, você precisa primeiro aprender a observar e a prever. A falha não é um destino, é o resultado de um processo decisório falho, de uma mente que ainda não aprendeu a ativar seu código secreto. Foi exatamente essa lacuna, essa falha fundamental no processo decisório humano que Napoleon Hill dedicou a vida a desvendar. Imagine um jovem jornalista com a missão de entrevistar os 500 homens mais ricos e influentes dos Estados Unidos.
a pedido do próprio Andrew Carnegie, o magnata do aço. Hill não estava apenas coletando histórias de sucesso. Ele estava buscando um padrão, um princípio unificador que separava os grandes realizadores da massa. E o que ele descobriu, após mais de 20 anos de pesquisa exaustiva, ecoa diretamente a sabedoria de Salomão. Hill percebeu que por trás de cada fortuna, de cada inovação, de cada império construído, havia um elemento comum: o planejamento organizado. Não era a sorte, não era a educação formal, não era o capital inicial. Era a capacidade de transformar um desejo ardente em um plano detalhado e, mais importante, a disciplina de executar esse plano com persistência inabalável. Ele viu que os verdadeiros mestres do sucesso não agiam por acaso. Eles agiam com intenção, com um mapa claro em suas mentes, antes mesmo de dar o primeiro passo físico. Eles visualizavam o resultado final, antecipavam os obstáculos e criavam estratégias para superá-los. Assim como Salomão usou sua mente estratégica para desvendar a verdade no caso das duas mulheres, os entrevistados de Hill usavam o planejamento organizado para desvendar as oportunidades e construir suas realidades. Hill nos legou um manuscrito que é, em essência, um manual para ativar essa sabedoria prévia. Ele nos ensina que o desejo é apenas a semente. O planejamento é o solo fértil onde essa semente pode germinar e se transformar em uma árvore robusta de realizações. Sem um plano, o desejo se esvai como fumaça. Com um plano, ele se torna uma força imparável. A descoberta de Hill não foi apenas uma teoria, foi a codificação de um princípio universal, testado e comprovado pelos maiores titãs da indústria e das finanças. Ele nos deu a prova social de que a sabedoria antes da ação não é um luxo, mas uma necessidade para quem busca a grandeza. E se eu te dissesse que essa mesma sabedoria, esse mesmo princípio de planejamento e antecipação não é uma invenção moderna, mas uma verdade que ressoa nas páginas dos textos mais antigos e sagrados da humanidade? A Bíblia, o livro mais lido e estudado da história, está repleta de ensinamentos que validam e aprofundam a lei salomônica da sabedoria antes da ação. Em Provérbios 16:3 lemos: "Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos." E perceba a ordem. Primeiro, a consagração, que implica em reflexão, propósito e alinhamento. Depois, o sucesso dos planos. Não é sobre agir e depois pedir a Deus para abençoar a bagunça. É sobre planejar com sabedoria, buscando a direção divina, e então ver seus esforços prosperarem. Essa é a essência do velo de ouro que prometi a você. É a conexão entre a mente estratégica de Salomão, as descobertas de Napoleon Hill e a sabedoria milenar que transcende o tempo. Pense em Jesus, o maior líder que já existiu. Antes de cada milagre, antes de cada ensinamento transformador, ele se retirava para orar, para buscar a direção do Pai. Ele não agia por impulso, mas com um propósito claro e um plano divino. Sua vida foi um testemunho vivo da sabedoria antes da ação. Ele sabia o que precisava ser feito, como precisava ser feito e quando. Essa é a mente de Cristo em ação. Uma mente que planeja, que discerne, que antecipa. E essa mente está disponível para você. Não é uma exclusividade de reis ou profetas. É um princípio universal que, quando aplicado, desbloqueia um poder que a maioria das pessoas nem sequer sonha em possuir. É a autoridade de saber que seus passos são guiados por um propósito maior e que seus planos, quando alinhados com a sabedoria, são invencíveis. É a prova de que a espiritualidade e a estratégia não são opostas, mas complementares, e que a verdadeira prosperidade nasce da união de ambas. Se você está sentindo que essa mensagem ressoa profundamente com você,
que essa sabedoria é o que faltava para você dar o próximo salto em sua vida, então eu te convido a fazer parte de uma comunidade que está comprometida em dominar a própria mente e, consequentemente, o próprio destino. Inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Porque, como você está prestes a descobrir, dominar a própria mente é o primeiro passo para dominar seu destino. E nós estamos apenas começando a desvendar esses segredos juntos. Não perca os próximos vídeos, onde vamos aprofundar ainda mais nesses princípios que podem transformar a sua realidade. Sua realidade. Agora que você entende a importância da sabedoria antes da ação, a pergunta é: como aplicar isso na sua vida hoje? Não é um processo místico, mas uma disciplina prática. Primeiro, adote a regra dos 10 minutos. Antes de tomar qualquer decisão importante, seja uma compra grande, uma mudança de carreira, ou até mesmo uma resposta a um e-mail carregado de emoção, pare por 10 minutos. Nesses 10 minutos, não haja. Apenas respire, reflita e visualize as possíveis consequências da sua ação. Pergunte a si mesmo: qual é o pior cenário, qual é o melhor e qual é o cenário mais provável? Essa pausa estratégica ativa seu sistema 2, o pensamento deliberativo, e te tira do piloto automático da impulsividade. Segundo, crie um diário de decisões. Simplesmente anote as decisões importantes que você toma e, depois de um tempo, revise os resultados. Você vai começar a perceber padrões, a entender onde sua intuição te engana e onde sua sabedoria brilha. Isso é prova social para você mesmo, construindo um histórico de acertos e aprendizados. Terceiro, desenvolva o hábito da antecipação. Salomão não esperava o problema bater à porta, ele o antecipava. Antes de uma reunião, visualize as objeções. Antes de um investimento, projete os riscos. Antes de uma conversa difícil, ensaie as respostas. Não se trata de ser pessimista, mas de ser estrategista. Pense em um jogador de xadrez. Ele não move uma peça sem antes calcular os próximos 5 movimentos do adversário. Seja o jogador de xadrez da sua própria vida. Quarto, cerque-se de mentes estratégicas. Napoleon Hill chamou isso de mastermind. Pessoas que pensam, que questionam, que te desafiam a ver além do óbvio. Elas são seu conselho de sabedoria, seu filtro contra a impulsividade. Lembre-se, a sabedoria é contagiosa. Quinto, e talvez o mais crucial, pratique o silêncio criador. Em um mundo barulhento, o silêncio é sua arma secreta. Dedique tempo diário para meditar, orar ou simplesmente ficar em quietude. É nesse espaço que a intuição se aprofunda, que as soluções emergem e que a sabedoria se manifesta. É onde você se conecta com a fonte de todo o conhecimento, permitindo que a clareza inunde sua mente. Não subestime o poder de parar para pensar. É a sua maior vantagem competitiva em um mundo que corre sem direção. Eu prometi a você um segredo final, uma revelação que amarra tudo o que discutimos. O verdadeiro código secreto da sabedoria não é apenas sobre planejar ou antecipar. É sobre a humildade de reconhecer seus próprios limites e a coragem de buscar a sabedoria que transcende a sua própria. Salomão, em toda a sua glória e inteligência, não se vangloriou de sua própria capacidade. Ele pediu a Deus um coração que ouve, um discernimento para julgar seu povo com justiça. Ele sabia que a verdadeira sabedoria não nasce da arrogância, mas da consciência de que há um conhecimento maior, uma fonte de inteligência universal à qual podemos nos conectar. Napoleon Hill, em seus últimos anos, começou a falar mais abertamente sobre a inteligência infinita, uma força cósmica que pode ser acessada por aqueles que alinham seus pensamentos e propósitos. Ele percebeu que os maiores sucessos não eram apenas fruto de esforço humano, mas de uma colaboração com essa inteligência superior. O segredo final
é que a sabedoria antes da ação não é um ato solitário de planejamento humano. É um ato de fé, de humildade e de conexão. É a compreensão de que, ao alinhar seus planos com princípios universais e com uma fonte de sabedoria maior do que você, seus planos deixam de ser apenas seus e se tornam parte de algo muito mais poderoso. É a revelação de que você não precisa carregar o peso do mundo sozinho. Você pode se conectar a uma fonte inesgotável de discernimento que te guiará através dos labirintos mais complexos da vida. Este é o verdadeiro velo de ouro, a sabedoria divina que se manifesta através de um coração humilde e uma mente estratégica. É a prova de que os maiores líderes e os maiores realizadores não são aqueles que sabem tudo, mas aqueles que sabem onde buscar a sabedoria quando mais precisam dela. É a sua licença para transcender seus próprios limites e acessar um poder que pode transformar o impossível em realidade. Nós desvendamos hoje o código secreto da sabedoria, um princípio milenar que separa os construtores de impérios dos que se perdem na impulsividade. Vimos como Salomão o utilizou, como Napoleon Hill o codificou e como você pode aplicá-lo em sua vida hoje. Lembre-se, a sabedoria antes da ação não é um luxo, mas uma necessidade. É a sua bússola em um mundo caótico, a sua vantagem injusta em um jogo competitivo. Se você absorveu essa mensagem e está pronto para dominar sua própria mente, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa clareza e comente abaixo. Eu escolho a sabedoria antes da ação. E para continuar sua jornada de transformação, eu sugiro que você assista ao nosso próximo vídeo, onde vamos mergulhar na lei da aliança dourada e descobrir como as parcerias certas podem multiplicar seu poder e acelerar sua jornada rumo à riqueza infinita. Não perca!